Olá para você que está aqui me acompanhando nesse vídeo. Eu vou fazer agora a nossa reflexão anual, não é a semanal agora. Bom, nós estamos aqui já no finalzinho de 2021 e é de grande interesse aqui na comunidade astrológica, né, nos que se interessam pela astrologia, conhecer aí as influências, né, para o próximo período. Eu tenho acompanhado, assim, visto que muitos astrólogos têm postado muita informação sobre 2022, baseados aqui nos trânsitos dos planetas, nos principais movimentos e aspectos que vão acontecer em 2022. Então, para acrescentar, eu vou trabalhar aqui com o mapa do ingresso, né? O ano, para nós na astrologia, ele começa quando o Sol ingressa no signo de Áries, que é o início do Sol, né? Assim, do movimento do Sol nas estações do ano. Trabalhar com a astrologia mundial, ou conhecida também como a astrologia mundana, é um universo enorme da astrologia, né? Possibilita para a gente entrar em contato com muitas informações e técnicas. Então, esse tema de astrologia mundial, ele é bem rico em observações técnicas mesmo, desde o período helenista até a fase renascentista. Se a gente pegar esse período que a gente chama de astrologia tradicional ou astrologia clássica, nós temos algumas possibilidades, como por exemplo, no ano passado nós tivemos o ano de 2022 em termos de perspectivas para o nosso país, ele é importante porque a gente tem eleições, né, para várias posições políticas, né? A gente tem de governador, deputado federal, deputado estadual, senador e presidente. Então é uma movimentação bem agitada nesse tema político, né, das eleições para o ano de 2022. Então, só por isso já traz um tema importante. Também é importante dizer que para o mapa do ingresso, a gente vai utilizar a posição, né, a cidade de Brasília, que é a capital do nosso país. Nós vamos ter o ingresso do Sol no signo de Áries acontecendo no dia 20 de março, e ele traz o ascendente em 26 graus do signo de Gêmeos, que é um signo que na astrologia nós classificamos como modo mutável, né? Quando nós temos esse ascendente em modo mutável no mapa do ingresso de Áries, nós só precisamos calcular 2 mapas para o ano, né? Para entender o fluxo do ano e não para os momentos de equinócios e solstícios. O outro gráfico que nós vamos ter é do Sol ingressando em Libra, né? Que vai acontecer ali em setembro de 2022. Então, eu coloquei ele aqui pequenininho para a gente ter algumas referências. Quando for chegando mais próximo ali do ingresso do Sol em Libra, então eu refaço aqui, vou fazer uma análise um pouco mais profunda. Ele vai ser importante, esse mapa, porque as eleições vão acontecer já nesse contexto aqui, né? Nós temos as eleições iniciando no início de outubro, então ela vai pegar já essa fase aqui de, vamos dizer, de complemento, né, da observação anual com o Sol em Libra. Mas vamos a cada um dos temas. Bom, a primeira casa aqui, né, desse mapa do ingresso do Sol em Áries, ela fala bastante sobre a identidade do país durante essa fase. Como o ascendente está em Gêmeos, puxa atenção aqui para Mercúrio, no signo de Peixes. Ele bem debilitado, né? Está no exílio e na queda, bem próximo de Júpiter, na casa 10, que é uma casa que envolve o governo do país. Então, a gente já pode dizer que o clima do ano mesmo, ele está girando em torno dos assuntos da eleição, né? Casa 10 é a casa de quem governa, principalmente da eleição presidencial, fortemente. Mas a impressão de Mercúrio em Peixes, ela é bastante dúbia, né? Confusa, é uma das posições que mais representa o tema indireto na comunicação. Muita subjetividade. O signo de Peixes é mutável, modo mutável também, e é frio e úmido em qualidades primitivas da natureza. A umidade, ela é permeável. Então, só para vocês entenderem que isso representa a mistura, a falta de clareza, confusão mesmo, né? E para esse tipo de assunto de eleição presidencial, então o clima ele é bem, ele é pouco claro, né? Eu diria assim, corre muito em torno de boatos. Eu acho que fake news é uma coisa total aqui de Mercúrio no signo de Peixes, né? Fake news e tal. Agora, a gente tem o Mercúrio aqui se aproximando de Júpiter, que no signo de Peixes é uma das posições grandiosas, né? É uma das posições que representam a misericórdia, o auxílio. Então, eu até penso que em termos de posição de governo para o clima do país, esse assunto de ações que tem a ver com o socorro aos necessitados,
vamos dizer, esse tema de governo voltado para isso, né, das ações humanitárias, né, de qualquer tipo de ação política que corra em torno de socorrer os necessitados, como esses auxílios, né, que a gente tem. A tendência desse tema ficar em pauta, mas ele não é muito claro, né? Não tem muita clareza em como isso vai se desenrolar. Parece bastante promessa, né? Uma das coisas que a gente vê de Júpiter em Peixes é a promessa envolvendo esse clima subjetivo, né? Vou socorrer a você que está necessitado, né? Vamos criar um plano tal, vamos fazer isso para socorrer quem está precisando e tal, mas não de uma forma muito direta, principalmente em termos de comunicação. Essa tendência é demais subjetiva, gente, tá? E olha, me desculpe se você não gosta de uma abordagem técnica da astrologia, mas eu trabalho com a astrologia tradicional. Eu não vou falar nada sobre possibilidade de autotransformação, de questões místicas aqui, porque não faz muito sentido. Outra coisa que me chama muita atenção nessa impressão de casa 1, regente de casa 1 na 10, é o tema religioso, né, gente? Por quê? A casa 9 já está bem carregada aqui no mapa do ingresso, ela tem o tema da religião, mas uma das posições propriamente místicas e religiosas é a de Júpiter em Peixes, né? E ele está na casa 10. Então, esse assunto de religião envolvendo o tema de governo é muito forte, né? Então, muitos discursos, vamos dizer, eles vão girar em torno do nome de Deus, né? Do nome do socorro, da misericórdia, vai girar muito em torno dessas questões. E como nós temos mesmo isso, né, um assunto que quem apoia o governo e não apoia está bastante consciente do envolvimento do governo com religião, né? Pelo menos em tema de discurso, não sei se pratica tal, mas no sentido do discurso ela é bastante presente, né? O envolvimento da religião. Então, esse tema ele fica forte. Agora, chama atenção também que o único contato de Mercúrio nessa condição de dupla debilidade é com Júpiter, depois ele não tem aspecto com nenhum outro ponto da carta, então parece, eu vou me apoiar na religião, né? É bem isso mesmo que aparece aqui. Existe uma forma da gente trabalhar com mapa, né, com a carta da eleição, mas isso eu vou deixar para fazer mais adiante, né, que aí a gente usa mais a astrologia eletiva para trabalhar em torno de um evento, e aí a gente dentro do mapa do momento da eleição, do dia da eleição, a gente pode ter informações mais marcantes sobre essa possibilidade, mas tem esse tom bem religioso, bem do socorro, né, aos necessitados, mais eu vejo o Mercúrio como regente do ano em Peixes não tendo clareza nenhuma, né? Então isso é um pouco preocupante, né? O segundo tema é o que envolve a economia. E nós estamos bem mal das pernas, né? Principalmente no poder aquisitivo do povo. Quem assistiu o vídeo que eu fiz aqui do ingresso do Sol em Capricórnio, porque no ano passado nós tivemos o ascendente, né, no ingresso de Áries, no signo de Áries, que é cardinal. Então nós refizemos nos 4 quadrantes, né, nos equinócios e solstícios, as previsões complementares. No ingresso do Sol em Capricórnio, eu falei para vocês de Vênus retrógrada na casa 10 sobre a possibilidade de diminuição, né, do poder aquisitivo do povo. Bom, não era nenhuma novidade porque a gente já vem desse quadro. E aí nessa semana, essa última semana aqui de dezembro de 2021, o tema girou em torno disso, né, nas notícias e tal, que o desemprego diminuiu um pouco, mas o poder aquisitivo diminuiu também, né? E essa é uma tônica, então, até o ingresso do Sol em Áries. Então, aqui nós temos a Lua, né, regendo os temas de finanças. Só que a Lua está no último grau do signo de Libra, ela está peregrina, né? Na astrologia horária, inclusive, a gente usa bem a via combusta, que vai de 15 de Libra a 15 de Escorpião. Antes de mudar, nada de novo acontece. Então, há uma tendência a uma manutenção desse clima dentro do tema financeiro. A casa seguinte, né, que envolve bem o ramo das notícias, o ensino básico também, as estradas de uma maneira geral, tem a regência do Sol, está exaltado, conjunto ao meio do céu. Em termos de notícia, bem movimentado, o Sol está no signo cardinal, né, ingresso do Sol em Áries. O meio do céu também, vocês percebem que o meio do céu aqui nessa divisão por signos inteiros está aqui na casa 11, né, não na 10. Então, há bastante tendência aí a posições dentro das mídias, né, tradicionais ou não,
de uma forma bem incisiva. O regente da 3 na casa 11 também envolve bastante o ambiente como o Congresso, o Senado, né? E como o Sol em Áries tem uma representação de novidade, as alterações ali também podem acontecer durante esse período. Eu acho pouco provável que haja uma renovação dentro da eleição, né, para deputados e senadores. Eu acho pouco provável até pela própria tendência da história do Brasil, né? Mas talvez uma ou outra figura possa ter aí um indício um pouquinho mais marcante dentro desse ambiente, né? Alguém que tenha uma representação mais visível, né, dentro dessas possibilidades aí de eleição. E, bom, caminha bem nesse sentido. A Casa 11 também envolve os recursos do país, né? O que o país arrecada em termos de impostos, né? Acho pouco provável que exista algum tipo de reforma vinculada à questão tributária, né? Que é um dos temas que está rolando ali no Congresso e tal. Não acho que isso prossiga. Poucas coisas vão ter avanço. Como é um assunto que se desenrola em etapas, ele não se conclui durante essa fase, né? Porque o Sol está aqui enxergando um ponto de debilidade. Então, uma ou outra coisa dentro do tema de reforma tributária pode acabar passando ali, né, um ou outro tema. Pode até ser visto como uma vitória do Congresso, a gente está com o meio do céu conjunto ao Sol, né? E como é a casa 11 envolve esse ambiente, então eu penso que alguma vitória aí do Congresso, vamos dizer, né, nos interesses do Congresso nesse tema tributário possa acontecer, certo? E, bom, tem esse tema aí também de recursos do governo que está girando em torno do orçamento secreto, né? Dessa questão toda. Mas, gente, isso não acaba tendo um campo de solução, pelo menos para o povo, num sentido de esclarecimento, né? Aliás, eu acho que em termos de esclarecimento sobre o que está dúbio, pouca coisa se desenrola. Com Mercúrio duplamente debilitado na casa 10, acho que um esforço para encobertamento ou para não deixar claro o que incomoda o povo é bem evidente. Então, eu não acho que tenha nada muito claro. E também, pessoal, porque essa condição de meio do céu conjunto ao Sol na casa 11 acaba dando bastante poder para o Congresso, né? E não facilita muito o desenrolar das coisas. Como o Sol representa a visibilidade, né? Enxergar as coisas, a luz que se coloca sobre as coisas, quando ele enxerga aqui um ponto de debilidade, ele vai fechar o campo para a visão, não enxerga. Enquanto Marte, que é o planeta que representa a ação propriamente, ele está enxergando seu domicílio. Por isso que eu falei para vocês que esse ambiente de congresso, ele está com um clima de vitória. Então parece que o que passa em termos de votação em congresso, seja em qualquer matéria, é para atender interesses de congresso, né, gente? Aqui está bem expresso isso com esse Sol na 11. Na casa 4, que envolve o ambiente territorial, produção agrícola, né, o agrobusiness, e também temos aqui o tema da ecologia, né? Tem a regência de Mercúrio, Mercúrio está ali bem debilitado na casa 10. Esse é um tema que vai progredir em termos de assunto mesmo, né? Não acho que em termos de solução. Gente, eu penso assim que a proximidade de Mercúrio a Júpiter, ela não é auspiciosa porque Mercúrio está bem debilitado. Então, assim, é um tema que vai girando, trazendo informações, né? O assunto da ecologia, por exemplo, ele vai girar em torno dos interesses, dos assuntos de governo, mas ele não parece que é objetivo, é do tipo fala, 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 mas não sai do lugar, né? E não só de governo, eu acho que de maneira geral. Eu falo governo porque está bem na 10, que é onde nós temos as pessoas que comandam o país. Então, o que dá a entender é que o assunto sobre ecologia toma uma proporção de governo. Ele não é só um assunto que rola nas mídias, mas tem discurso de governo, posição de governo em torno disso. Só que não é uma posição efetiva, são palavras, discursos que vão acontecendo depois, cai no esquecimento, depois eles voltam, certo? E aí, pessoal, nós temos depois a quinta casa, né, que envolve o ambiente das artes, da diversão dos jovens também, tem a regência de Vênus. Vênus não está lá para grandes coisas no sentido de diversão, no signo de Aquário disposta por Saturno, né? Não há muita relação com um momento muito bom para o campo das artes, né? Por mais que o signo de Aquário tenha uma característica úmida, né, que é permeável, até facilita um pouco o processo da abstração, ele não está num campo propriamente de abstração, o Aquário é mais mental.
Bom, e também nós temos aqui a Casa 9 como uma casa do ensino superior. Como a quinta casa envolve os jovens, né? E o ensino superior é um tema importante, como o Enem, por exemplo, também podemos ter muitos temas girando em torno disso, né, gente? Porque nós já tivemos agora em 2021 muita polêmica girando em torno do Enem, da prova do Enem, da interferência nas perguntas, interferência de governo, enfim. Esse tema foi um tema que teve os seus momentos polêmicos, né? E eu acredito que continue, né? E com um clima de luta, né? A gente tem Vênus junto de Marte, e por mais que Marte em Aquário não tenha uma representação fisicamente brava, né? E intelectualmente sim. Então me parece bem que esse tema envolvendo aqui o campo do Enem, né? Que é um tema bem relacionado aos jovens, né? Pega bem essa fase toda aqui. Isso vai ficar evidente também, né? O que também depois chama atenção aqui na Casa 9, com o Ministério da Educação, tal, tem muitas polêmicas aqui, né, gente? Tem um signo que representa bastante polêmica, é o signo de Aquário, né? Com Marte e Saturno, que são os maléficos aqui pressionando Vênus. Vênus está sitiada aqui entre os dois, né? Esse tema do ambiente do ensino superior, ele está um pouco caótico aqui. Mas aí a gente tem também dentro do ambiente de governo, né? Não é mais um ministério, mas a Secretaria, né, da Cultura, né? E aí, então, essa dinâmica de regente de casa 5 aqui, na casa 9 também mexe bastante com o tema. É rígido, né, gente? O signo de Aquário é um signo fixo, ele não é um signo aberto, ele não representa uma maleabilidade. Ele é um signo fixo e Vênus, que é regente de quinta casa, está sitiada, como eu falei para vocês. Então, em temas da Secretaria da Cultura também, né? Nós temos aí algum clima bem intenso de briga, de disputa, bastante argumentação. O clima, ele é bem intenso mesmo, né? Não tem muita facilidade. Bom, é desgastante para o mundo de artes que explora a criatividade, né? E a criatividade, ela tem que ter um campo mais aberto. Então, aqui nós vemos os dois maléficos fechando o campo para Vênus e dificultando bem a expressão artística. Por isso que eu falei para vocês que talvez um campo das artes, né, do ambiente cultural um pouco mais intelectual, possa se beneficiar mais do que uma arte popular, porque há bastante pressão aqui, né, para Vênus. E a sexta casa, né, então envolve toda a questão da saúde pública, que nós temos então Marte aqui como regente. Estamos ainda no meio de uma pandemia de Covid, algumas coisas como gripe mesmo, né, vindo. E, bom, Marte está ali na casa 9, bem na discussão sobre metodologias, né? Está bem numa ambientação técnica aqui, teórica, mas pelo menos aqui eu não vejo uma característica de avanço para um quadro, assim, de um retrocesso, assim, dos casos, um aumento de casos, porque Marte, que está aqui em Aquário sem muito poder, ele está enxergando seu ponto de domicílio. Então, eu penso que nas estratégias, sejam boas ou ruins, os objetivos, né, a tendência é se chegar ao ponto onde se deseja. Então, eu, assim, lógico, não acho que tenha um extremo sucesso nas medidas, mas porque o Sol está enxergando sua debilidade aqui, né, como expressão de sucesso ele não é tão favorável, mas para o regente da casa 6 está mediano. Então, eu acredito que o tema da pandemia ele vai se adequando, né, a gente, por mais polêmica que tenha, vai conseguindo fluir. Nós estamos com o nodo lunar sul ainda aqui na casa 6. Não é um ponto positivo, ele é o nodo catabólico da Lua, o mais destruidor. Então, não acho que a gente esteja assim plenamente feliz com solução de pandemia. Parece que ainda tem resquícios, né? Na saúde pública ainda tem aí alguma coisa a trabalhar, não é tão saudável. A casa 7, pessoal, ela vem sobre a característica dos países vizinhos, né, amigos, os parceiros, por exemplo, tem a regência de Júpiter, está na 10, pode ter ainda assim uma participação, talvez não muito efetiva sobre assuntos de governo, mas a gente pode ter o governo viajando, tentando contato aqui com outros países, né? Parece que tem uma ajuda, alguma coisa assim envolvendo outros países aí num campo de governo de uma maneira geral. Mas isso, vez ou outra, acontece, né? Nos momentos críticos aqui do ano, a gente teve algumas participações de governos externos aqui vizinhos, né? Seja boa, seja ruim, isso aconteceu, né? Então, esse ponto é importante. Agora, quando a gente fala também do além fronteira, além mar, né? Lá do outro lado do mundo,
entraria mais a casa 9, né? Essa expressão de casa 9, já que a gente está falando de outros países, ela tem uma tendência um pouco tensa. Mas como a gente está mesmo no momento de tensão, ou alguns momentos de tensões aí entre os países, mas nós temos o principal, né, o que está bem iminente aqui, que é a invasão da Rússia na Ucrânia. Daí já não é tão legal, gente, esse Marte aqui, porque Marte é um próprio significador de guerra. Então pode acontecer mesmo, né? E até há um indicativo, uma previsão do governo americano, inclusive, né? Da inteligência americana, de que essa invasão ocorra dentro dos 3 primeiros meses de 2022. Então é provável que a gente tenha, assim, essa invasão ou esse tema, esse conflito ali, ele se fortaleça no sentido do conflito, né? Temos um benéfico aqui esmagadinho entre os dois maléficos, não tem muito campo para um acordo, né? Inclusive com Marte enxergando aqui seu domicílio. Isso acaba fazendo com que haja mesmo uma possibilidade dura. Ah, uma coisa interessante, gente, no ano passado, né, quando nós tivemos a conjunção de Júpiter com Saturno, ela aconteceu aqui no signo de Aquário. E nas regiões do globo, pela astrologia tradicional, a Rússia é um país relacionado aqui ao signo de Aquário, né? Outros cantos do globo também tem uma relação com Aquário, mas a Rússia principalmente. Então, isso se fortifica, né? Se fortalece. E aqui nós estamos falando do dia 20 de março, né? Mas o que vai acontecer? Esse Marte vai avançando aqui depois do dia 20 de março e ele vai chegar a uma conjunção com Saturno um pouco mais à frente, aí né, um pouquinho mais adiante. E é um momento bem estridente, uma conjunção de maléficos, né? Principalmente com Saturno, que é o grande maléfico muito forte. Então, os temas mais críticos envolvem, do ambiente externo, eles estão envolvendo mesmo esse clima conflituoso para a guerra, certo? Então, nós temos esse clima aí, né? A oitava casa, pessoal, é uma casa da mortalidade. Ela tem a regência de Saturno, que está no seu domicílio. Ele não tem uma característica de incremento, eu não acho que a gente volte a ter um grande número de mortalidade, né? Uma mortalidade muito elevada. Até porque ele está enxergando também ainda aqui por orbe, né, nesse aspecto com a Lua, a sua exaltação. Então, eu não acho que a gente tenha uma possibilidade de um aumento de mortalidade. Parece que está dentro do controle, né? É uma possibilidade aqui. Agora, a gente também aqui nós temos recursos dos outros países, né? Se a gente estiver pensando em dívida externa, recursos que vêm do ambiente externo, então essa possibilidade aqui ela é bem forte, né? Injeção de recursos e tal. E a 9, pessoal, então, todos os temas de 9 envolvem as leis de maneira geral, o senso de justiça, né? Vamos dizer. A característica aquariana, ela não é propriamente uma indicativa de muita justiça, né? Ele é um signo fixo, ela é mais teórica, né? Ela é mais da discussão teórica sobre o tema da justiça, leis, né? E também porque Marte está começando a se aproximar aqui de Saturno, ele não, assim, eu não vejo aqui uma possibilidade muito suave dentro do tema jurídico, de uma forma geral, do ambiente das leis, né? Desse assunto que envolva participação dos tribunais, né, do Brasil, STF, TSE, né? O tema vai girar muito em torno, mas isso eu acho que faz sentido porque a gente tem esse tema desde 2021 já bastante ativo e pode continuar ainda em 2022, porque propriamente é o ano eleitoral e, gente, é uma argumentação aquariana, é sempre uma argumentação aquariana, ela não é flexível, ela não é maleável de acordo, nada, né? E é dura, e com Marte muito incisivo nessa posição, há de se esperar mesmo que esse tema ainda continue aí na pauta aí desses temas que envolvem os ambientes dos tribunais do país, né? Mas a Casa 9 também traz um ambiente religioso. Bom, para religião e misticismo, esse Júpiter está indicando mais, né, do que propriamente essa característica aquariana na casa 9. Mas como a gente está num período em que religião está se misturando bastante com o tema de governo, faz sentido isso, né? Então, nós temos muito argumento também religioso, né? Muita teoria. Bom, e o ensino superior, como eu falei, né? O mundo cultural, tudo isso também que está esmagando Vênus aqui para a cultura é péssimo, né? Como eu já falei para vocês, para o ambiente cultural ele é bem
bem difícil. Então, os dos ministérios ou secretarias que estão envolvidos, né, nesse tema de formação superior, né, então o Ministério da Educação, o Ministério de Tecnologias, também Secretaria de Cultura, tudo isso gira num clima pesado, num clima tenso, então é possível aí que algumas polêmicas aconteçam também, né? Enfim. Bom, e a casa 10, pessoal? A casa 10 ela traz Júpiter como regente, ela envolve quem está no governo, Júpiter está no seu domicílio noturno. O domicílio noturno de Júpiter, ele é mais místico, ele é mais envolvente, ele é mais esperançoso, vamos dizer, né? Conjunto aqui a Mercúrio, mas ele não é propriamente efetivo em realização, né? Porque é um campo muito úmido, né, gente? Ele não é um campo de realização prática. Então, em termos de atitude de governo, de maneira geral, presidente, equipe de presidente de forma geral, não tem muita realização prática, tem muito discurso. É bem isso que eu vejo. Tem muito discurso bom, legal, né, para tentar acalmar o povo e tal, mas ação efetiva eu não acho que tenha muita. E a pergunta que não quer calar aqui na casa 10, né? Então é se o presidente fica ou se ele sai, né? Se há mudança. Bom, vocês que estudam astrologia, imagino que a maioria de vocês que esteja assistindo esse vídeo estude astrologia, né? Meu canal é bem voltado para os estudantes. Sabem todos vocês aqui que Peixes é um signo mutável e que os signos mutáveis eles representam mudança, né? Eles não mantêm. É dos três modos, né? Cardinal, fixo ou mutável. O mutável é um dos três modos que mais representa a alteração, mudança propriamente, porque eles são signos que ficam nos finais das estações, né? Final mudou para uma outra coisa. E nós temos o regente de casa 10 aqui forte, né, no seu próprio domicílio. Então, ele também, Júpiter, é um indicativo de mudança. É pouco provável que o presidente atual consiga se reeleger. Como também, já essa casa 10 diz sobre muita coisa. A gente poderia ficar aqui o dia inteirinho falando sobre esse mapa, né? Mas como o próprio tema do ano aqui, né, com Gêmeos no ascendente, traz atenção para Mercúrio aqui, conjunto de Júpiter na casa 10, de que a expectativa também de povo seja de alteração, né? Eu sei que tem os que defendem, os que não defendem, os que apoiam, os que não apoiam, mas o quadro de Peixes ele é um quadro alterável. E o outro tema também de casa 10, pessoal, é que essa mobilidade toda apresentada aqui, ela não vai cair só sobre o tema de novo governo que assume, mas diante do governo atual, porque o mapa inicia no dia 20 de março, de grandes alterações e confusões. Então, se a gente pensar em termos de equipe, de proximidade ali de governo, tem muito clima de burburinho, né? Então, presidente, vice-presidente, equipe de governo, ali tem uma areia movediça, ali está num campo muito instável, né? De bastante instabilidade. E alterações, então, em pessoas próximas, né? Dali do presidente também pode acontecer. Essa casa 11, ela vai trazer o ambiente, então, do Senado e Congresso, né? Bom, o sol está brilhando ali, eles estão deitando e rolando ali, né? No Congresso. E, bom, como eu já expliquei para vocês, é bastante provável que nesse ambiente algumas conquistas, né, assim, de interesse do Congresso, elas estejam aí na pauta do ano, no tema do ano, né? Então, é uma das coisas aí que a gente traz para esse período aqui. Não acho que isso represente grandes esperanças para o país, né? Assim, de uma forma imediata. Mas, enfim, né? É o que temos para o momento, né? E a casa 12 que envolve bastante o ambiente como as prisões, as tristezas, as faltas, a miséria mesmo do povo, tem a regência de Vênus. Vênus está na 9, né? Então, assim, propriamente, né, como a gente viu que a Lua não está num quadro muito positivo para a condução de finanças, de progresso, né, ela está no último grau, não tem nada muito de alteração, até que a Lua mude, continua tudo na mesma, né, e a Lua também significa o povo. Agora, a casa 12, ela traz a regência de Vênus, que está aprisionada ali entre os dois maléficos, né, está bem pressionada. E no signo regido por Saturno, que é um planeta vinculado à própria questão de falta de recursos, né? As coisas vão caminhando, elas, assim, tem alguns momentos que eu penso assim que podem ter progresso, algumas ações que combatem, né? Que podem combater de alguma forma
os prejuízos econômicos, alguma questão nesse sentido. Eu não acho que seja um período assim de uma extrema queda repentina também no assunto financeiro, porque por mais que Vênus esteja aqui aprisionada, né, aqui entre os dois, ela está numa casa que é uma casa que move a confiança, né, a casa de Deus. Então eu penso que por mais que nós estejamos numa fase não muito crescente financeiramente dizendo, parece que o povo está desenvolvendo aí alguma confiança de que algo melhor possa acontecer, certo? Bom, os anos de eleições, eles são meio em suspenso mesmo, né, gente? Porque sempre quem está no governo se candidata novamente, né? Quando é possível, obviamente, quando já não cumpriu os 8 anos de mandato. E os assuntos propriamente do país, eles ficam em suspenso mesmo, né? Porque eles vão se dedicando muito mais às suas campanhas. Então já é de se esperar que esse ano não seja um ano de grandes realizações mesmo, né? Isso já dá para perceber pelo próprio regente do ano aqui para o Brasil no mapa de ingresso, sendo Mercúrio no signo de Peixes, né? Em dupla debilidade. Certo, gente? Então, pessoal, é isso. Essa aqui é a minha visão aqui para esse ano de 2022, né? Se você gostou do vídeo, curta, me ajuda aí a divulgar o canal, mas se não gostou, não tem problema aí, não tem intenção de agradar a todos, não. Tem muitos interesses, perspectivas e aí expectativas diferentes sobre astrologia, mas aí você vai encontrar um canal aí no YouTube que te agrade, tá bom? Mas agradeço aí para quem assistiu o vídeo até o final. Deixo um abração para vocês e até o próximo. Então, até mais.